Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, em parceria com a COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, também no Spotify e no Instagram, Fala Gol Podcast. Nos segue lá e lá no Instagram a gente coloca sempre uns cortes para você ficar sempre atualizado. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Robério Leite, que é infectologista pediátrico. Não é isso, doutor? Perfeito, isso Tudo mesmo. bem, né? Tudo bem, né? Tudo em paz. Graças a Deus. Doutor, eu sempre venho falando aqui da gratidão que a gente tem quando vem um convidado conversar com a gente, porque a gente sabe que o dia hoje é tão corrido, né? Parece que o dia ele tá cada vez mais curto e as atividades cada vez mais longas. E aí quando o convidado tira um tempinho ali, o profissional para da agenda ali para fazer uma coisa diferente, né? A gente fica muito grato, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá bom? Tá bom. E falar de um tema que é bem importante para profissionais de saúde, né? Porque a gente vai falar hoje sobre a importância da vacinação em profissionais de saúde. A gente sempre fala da vacina em crianças. A gente já conversou muito aqui, vacinas em gestantes, vacina em crianças, vacina do HPV, vários tipos de vacina a população tem acesso. Qual o diferencial, doutor Roberto? Assim, o que é que diferencia o cidadão comum, né, quando vai receber a vacina, e o profissional de saúde? Realmente, qual a importância da vacina para esse profissional? A primeira coisa que você ressaltou, a gente tem aquele, digamos, mito, um consenso coletivo de que vacina é uma coisa para criança. E, na verdade, a vacina é para todas as idades. Todas as Então, idades, né? esse é um aspecto que você tocou, que eu acho que é fundamental, né? Não é só para criança, né? A gente vacina mais as crianças porque elas estão desenvolvendo o sistema imunológico e esse é o momento ideal, são mais suscetíveis a complicações dessas doenças de uma maneira geral. Mas todas as fases da vida têm vacina, né? E são importantes, né? Em relação especificamente ao profissional de saúde, eu destacaria dois aspectos fundamentais, né? O primeiro seria o bom exemplo, né? Então, se você quer que a população se vacine, se você está vacinado, você está dando um bom exemplo. Esse é um aspecto fundamental, né? E o outro, que aí é relevante do ponto de vista da saúde pública, é mais ou menos como uma analogia ao que acontece no avião, né? Para você ajudar a pessoa no momento de pânico no avião, que precisa colocar máscara, você coloca a primeira máscara em si e depois vai ajudar quem está ao seu lado, para poder ajudar. Isso funciona para o profissional de saúde. Então, nas crises de saúde, é necessário que ele esteja saudável, por isso ele sempre entra como um grupo prioritário de todas as campanhas de vacinação para gripe, para Covid, sempre o profissional de saúde ele entra como um grupo prioritário porque ele precisa estar são para poder ajudar as outras pessoas, porque senão você vai ter uma queda da força de trabalho da saúde que pode comprometer o sistema como um todo. Então tem esse aspecto que é fundamental. Não é só porque eles estão ali na linha de frente, é porque eles estão na linha de frente, na realidade, né? Então eles precisam se proteger para poder proteger. Perfeitamente. E um outro aspecto, que aí não é só na crise, mas no dia a dia, o profissional de saúde é para levar saúde ou recuperação da saúde. E se ele não está vacinado, eventualmente uma doença transmissível, existem várias que são preveníveis por vacinas, o profissional de saúde ele pode levar essa doença para alguém que ele está querendo levar saúde, né? E que é um grande problema. Ele pode ser o transmissor, né? E isso efetivamente pode acontecer. Então, se ele tiver adequadamente vacinado, né, a chance disso ocorrer é muito menor. Claro. Então, assim, bem bacana. A gente teve um momento recente, né? Já fazem 5 anos que aconteceu, mas ainda está muito na nossa memória, que foi a pandemia, né? E na pandemia eu lembro disso, que a prioridade eram os profissionais de saúde, né? Eles estiveram ali, tomaram, antes mesmo da população, que eu lembro na época que teve aquela corrida da vacina, né? Assim, todo mundo, todos os países, né? Bem aperreados para ter logo a sua vacina, e quando chegou aqui ao Brasil,
os primeiros que tomaram foram os profissionais de saúde, além do exemplo que se dá, mas sim para poder se proteger e para a partir daí começar E não adoecer e poder continuar e ajudando as outras poder e pessoas, né? E, poder obviamente, junto com aquelas pessoas, grupos populacionais mais vulneráveis também. Então, em geral, os profissionais entram junto com essa população específica, né? Vulnerável. Perfeito. Mas assim, doutor Rombério, o profissional de saúde, por ele ser um profissional, e aí diga-se profissional de saúde, o médico, os enfermeiros, é, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, a parte administrativa do ambiente de saúde, ele entraria nessa linha de profissionais de saúde, ou é só mesmo... Porque a atendente na recepção, ela também recebe o paciente, né? Apesar dela não cuidar ali diretamente, mas indiretamente ela está fazendo parte. Eles entram nesse contexto ou só mesmo aquele profissional que lida diretamente com a saúde? Não, perfeitamente. O conceito de profissional de saúde, ele é bem amplo, então inclui todo esse grupo administrativo que Perfeito. está trabalhando e está muitas vezes tendo exposição e eventualmente, por exemplo, um grupo de uma recepção de uma clínica, de um hospital, às vezes eles têm até mais exposição do que o profissional de saúde que está lá atendendo de pertinho, porque eles também estão muito próximos, né? Então, realmente, o conceito é amplo, né, do profissional de saúde. Não só médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, não. O pessoal administrativo também é importante Assim, e é considerado profissional de saúde perfeito. nesse sentido. Assim, generalizando, seriam as pessoas que trabalham em hospital, né? Ali que Perfeito. estão ali. E você tocou num ponto. Às vezes o recepcionista que está ali recebendo centenas, dezenas de pessoas ali na recepção, por muitas vezes dependendo do hospital, né? Às vezes no serviço público, às vezes até é maior, né? É uma demanda muito grande, aí ele fica mais exposto do que o próprio, porque ele faz a filtragem ali, né? Faz toda uma triagem para poder levar para o profissional que ele vai ser atendido. E aí ele fica exposto a todos os tipos de... Faz sentido. Então, todos os profissionais que trabalham na linha de frente ali no serviço de saúde, eles têm que realmente eles tomam essas vacinas primeiro. E o fato de você ser um profissional de saúde, você tem que tomar algumas vacinas, tipo, tem que ser provado que você está vacinado, tem vacinas obrigatórias que para ele é necessário e para um cidadão comum não seria necessário? Sim, existem, inclusive, serviços admissionais que colocam como uma condição para que você exerça e seja contratado, é que você tenha algumas vacinas, né, que são importantes, né? Inclusive existe a tendência, e é muito salutar, e isso está aumentando, é que até o ingresso do profissional de saúde, enquanto ele está na formação, como estudante, né, que ele já na entrada da faculdade, ou da formação técnica desse profissional de saúde, ele já esteja protegido para algumas doenças, né, que vão protegê-lo e proteger a população ao qual ele vai estar em contato e pode transmitir doenças, né? Então, esse é um aspecto fundamental na contratação do profissional de saúde, né? Cada vez mais isso é exigido, né, como uma condição. A gente viu muito isso na própria pandemia, isso se aguçou bastante, porque realmente era mais crítico ainda, né, essa situação, né, mas infelizmente a gente ainda vê baixa adesão e não tanta fiscalização em relação a isso. A gente sabe disso porque todo ano tem, por exemplo, a campanha da gripe, né, e quando a gente vai olhar a taxa de adesão de profissionais de saúde que receberam a vacina da gripe, que a cada ano precisa ser feita, renovada, a adesão não é tão boa quanto esperada, quanto deveria ser. Então, falta um pouco aí de fiscalização, mas isso é essencial, sim. Precisa, né? E, assim, um ponto interessante, quando o estudante ainda em formação, né, na área da saúde, ele entra no seu, seja na faculdade, seja no curso técnico, seja aonde essa instituição vai ensinar, ele já precisa apresentar, até porque na área de saúde tem muitas aulas práticas, né? Então eles já vão fazer visitas em hospitais, né? Eles vão conhecer, vão tratar ali com pessoas em atendimento e isso, claro, ele já precisa estar bem
alguns serviços, por exemplo, no caso dos estudantes, falando aqui que eu conheço mais estudante de medicina, no Hospital de Doenças Infecciosas, eventualmente, além de ele comprovar, ele tem que assinar um termo de que foi informado e de que garante que é vacinado também, até para implicações legais disso, porque vai que esse estudante ele se contamina durante uma prática por uma exposição a um problema de saúde, né? A uma doença transmissível, né? E disso leva à hospitalização, um problema mais grave, ele pode colocar questões legais, né, em relação a essa situação, né? Então, é importante que isso também seja percebido. Para a instituição ficar respaldada, né? Assim, ter uma segurança para ambas as partes, né? Sim, porque senão ele pode dizer, alegar, eu não sabia, né? Ou então ele E tem que eu sou vulnerável, assinar. sou estudante, não sou um profissional, não sou um trabalhador, Entendi. né? Então, isso Então ele tem que assinar um termo dizendo que formalizando que ele foi informado e que ele que é ciente daquilo. e que ele tomou aquelas vacinas Sério, todas né, de doutor? proteção. Sim, Assim, é sério. uma... É sério. Tem coisas que a gente não pensa que podem acontecer mas e elas acontecem, né? acontecem. E a gente vendo o aumento aí do número de faculdades de medicina, né, indo para a área de medicina, a tendência é aumentar, né, o número de profissionais, né, e isso você tem uma fiscalização rigorosa em cima disso, né, porque eles estão, não é apenas a vida deles ali que está em jogo, né, a vida de outros pacientes, né, de pessoas que estão em atendimento. Perfeito, então existe todo esse protocolo, né, todas essas regras para que o profissional de saúde ele possa atuar. Eu queria destacar nessa parte também, acho que é importante, que a gente não falou diretamente, mas está implícito, né? É a questão ética. Sim. Né? Porque se eu sou profissional de saúde, eu vim para cuidar de alguém e eu tenho meios para evitar que eu possa trazer uma doença para aquele paciente, às vezes crítico, inclusive, né? Não é ético que eu, tendo proteção, tendo condições de diminuir a possibilidade de trazer doenças transmissíveis para o meu paciente, assim como não é ético eu não higienizar bem as minhas mãos, que eu posso levar uma infecção hospitalar e é a principal via de transmissão. Então, não é ético do ponto de vista do profissional de saúde, seja ele qual for, ele não se vacinar e assim, não se proteger e não por tabela, não proteger o paciente ao qual ele pretende ajudar. Então, acho que esse é um aspecto relevante, né? A gente precisa falar sobre ética, né? Nesses dias, Sim. Né? É um aspecto muito importante, né? E você falou em um ponto que, assim, já está explícito, né? Está implícito na conversa, mas é muito pessoal aí, né? E o profissional de saúde, antes de mais nada, ele tem que ter como característica a ética. Isso daí eu acredito que seja um dos pontos muito fortes do profissional de saúde, porque falando como paciente, né, como a maioria da população, ela vê o profissional de saúde, não apenas o médico, mas todos que estão ali fazendo parte, né, do processo, que é uma equipe, né, multidisciplinar ali, você vê como uma salvação, né? Quando a gente chega lá, dependendo do estado que você esteja, você vê como você se entrega, né? Com certeza. Você não basta que ele seja competente do ponto de vista técnico, ele saiba tudo sobre a doença, né? Mas se ele, tendo todo esse arcabouço técnico, se ele não tiver ética, vai ser desastroso. Vai. Né? Então, assim, é um ponto realmente muito importante aí do profissional. E aí a vacina tem que entrar. Como você deu um bom exemplo aí, né? Se ele lava as mãos antes de atender, a vacina também tá ali fazendo parte do processo. E, doutor, quais são as vacinas? Assim, tem vacinas específicas para o profissional de saúde, que tipo assim, ele é obrigado a ter essas vacinas, ele tem que ter tomado essas vacinas? A gente destaca algumas, né? Destacaria, por exemplo, a vacina para hepatite B, né? Que é uma doença transmissível, né? E que ele eventualmente pode transmitir num acidente pérfuro cortante, ele está fazendo um procedimento
e ele se sangra e sangra o paciente, ele pode levar. O cuidado maior é ele se proteger, que é o cenário mais comum dele se proteger de um paciente que tem hepatite B, que a gente não sabe que tem, muitas vezes, né? E aí tem a transmissão porque ele se contaminou com o sangue daquele paciente, então é uma via de contaminação. Sim. Então, a hepatite B, ela é uma vacina muito importante, né? A vacina da gripe, né, é fundamental, uma doença altamente transmissível, né? Porque ele se protege, como eu falei, né? E também ele vai diminuir a chance dele levar uma infecção respiratória que é muito grave, por exemplo, para um idoso ou então para um bebezinho nos primeiros 6 meses de vida, um prematuro extremo na UTI neonatal. Você imagina um profissional levando a gripe para aquela unidade, espalhando e causando uma epidemia dentro de uma UTI neonatal. É desastroso. Ou na UTI coronariana, por exemplo, né? Então, você acaba tendo desfechos muito desfavoráveis para esses pacientes, né? A mesma coisa, a vacina da Covid-19, que tem sido dessas a mais negligenciada, né? E eu chamaria a atenção aqui, quando a gente olha os dados hoje do Brasil e do mundo todo, né? A gente continua tendo muitas mortes por Covid. Ano passado, que foi o ano que a gente teve mais mortes por dengue no país na nossa história, desde a década de 1980, né? As mortes por Covid, elas chegaram quase aos 7 mil, as mortes registradas, notificadas, de dengue, né? Por Covid, né? E quem está morrendo de Covid hoje no Brasil? A grande maioria são crianças abaixo de 2 anos e os idosos acima de 65 anos. Então ainda tem gente morrendo de Covid. Sim, tem mortes semanais, se a gente for computar. Para você chegar a 7 mil por ano, faça as contas de vida por semana. 365 né? dias aí. Quantos estão morrendo por dia de Covid-19? E isso é como se a sociedade tivesse cega em relação a essa questão. E o profissional de saúde, obviamente, ele vacinado, ele vai ter menos chance de se infectar, transmitir Covid para pacientes, esses pacientes críticos que a gente está falando, né? Uma outra vacina importante é a vacina da coqueluche. Né? Então, ela existe. A coqueluche é uma doença complicada do ponto de vista de contenção, porque tanto a doença quanto a própria vacina não conferem imunidade para a vida toda. Você pode ter coqueluche mais de uma vez. Então, estima-se que a cada 10 anos, mais ou menos, vacinado ou tendo tido coqueluche, você vai perdendo a imunidade natural, ou pela vacina. Então, você tem que de modo se vacinar que reforçar. Então, assim, toda a população é estimulada a tomar a vacina para difteria e tétano, né? A dupla, né? Bacteriana, que a gente chama. Então, a cada 10 anos, todos têm para não pegar nem difteria nem tétano, tá? Todos tomam. Para coqueluche, os profissionais de saúde têm acesso a essa vacina no SUS, né? Exatamente para que eles não peguem a coqueluche e não transmitam para os pacientes, sobretudo os pacientes críticos, né? Então, assim, eu destacaria essas, né? A vacina para catapora também. Catapora é extremamente transmissível. A catapora, às vezes as pessoas acham que é uma doença leve de criança. No meu tempo, botava todo mundo junto. Mas é uma doença que, esse é um conceito totalmente ultrapassado, né? Quando a gente tem uma vacina que protege para catapora, né? Então, é uma doença que pode levar a infecção da pele secundária grave, pneumonia grave, encefalite, né? Então, não é uma doença simples, né? Não pode ser considerada uma doença leve, né? Banal. O próprio sarampo também é sarampo é mais forte que a catapora, né? Sim, em adulto ele é um problema, uma grande doença também, né? Tanto a catapora quanto o sarampo, se a gente for pensar, principalmente a catapora em adulto, tende a ser mais grave do que em criança, mas nem por isso ela deixa de ser grave nas crianças, né? Tá? A mesma coisa, o sarampo nos bebezinhos, ele é terrível, né? E o sarampo também no adulto mata, né? Nós tivemos agora 2 óbitos nos Estados Unidos por sarampo, né? Uma criança e adulto, né? Então, realmente, essas são, assim, digamos, em destaque, essas principais que eu destacaria aqui. Agora o sarampo, assim, doutor, uma dúvida, porque você toma a vacina contra o sarampo quando você é criança, né? Sim. Ela tem que ser renovada, é isso? Ou a pessoa fica imune ali pelo resto da vida? Ela é uma vacina que são 2 doses. A criança toma aos 12 meses de idade e aos 15 meses.
né? E ela realmente oferece uma proteção para a vida. O problema é que é difícil a gente manter a população com a taxa de adesão de 95% Ah, vacinada, entendi. porque aquele chamado R0 que a gente falou tanto de transmissão de doenças na Uhum, Covid, sim. ele é altíssimo, é a doença que tem um R0 mais elevado, né? Então, a taxa de transmissão é muito alta. Então, a gente sempre vai ter uma população aí suscetível e bolsões de populações suscetíveis, e isso tem aumentado, né? Infelizmente. Então, continua acontecendo sarampo. Esse ano, agora, na Europa está totalmente fora de controle, né? É o ano que, nos últimos 25 anos, é o ano que teve mais sarampo, tendo mais sarampo na Europa, né? E nos Estados Unidos ganhando Teve o óbito, força né? também, né? Teve Porque óbito. o movimento antivacina faz um estrago grande, né? Infelizmente. E nessa época da Covid, né, que isso ficou muito em alta, né, essa questão da vacina e da antivacina e tal, então realmente pode ser uma consequência já, né, desse discurso e desse comportamento, né, de algumas pessoas nesse período. Agora, esse ponto de você tomar vacina do sarampo com 12 meses e 15 meses, acho que não faz tanto tempo, isso já tipo, tem mais de 20 anos, 30 anos, porque senão o pessoal da minha época, eu não sei se eu tomei essas 2 doses, né, quando criança, talvez esteja também, pode estar suscetível a ter uma doença dessa, não? Sim, com certeza, se não tiver tomado, né? Quando a gente vê as últimas epidemias de sarampo aqui no Brasil, aqui no Ceará, por exemplo, depois de 14 anos sem nenhum caso de sarampo, em 2014, se eu não me engano, né? Ah, Nós tivemos, vindo de Pernambuco, um surto aqui que acometeu mais de 1.000 pessoas. Então, nessa ocasião, o Brasil perdeu a certificação de ah, controle do sarampo, a primeira vez que perdeu, depois de ter controlado, né? Nas Américas, e o Ceará estava nessa história, né? E quando a gente via qual era o grupo, um dos grupos mais comuns eram pessoas entre 30 e olha aí. 50 anos, que eram provavelmente crianças que, à sua época, não foram Não foram vacinadas e vacinados. estavam suscetíveis, né? Exatamente. E além dos bebês abaixo de 1 ano, porque eles não são Não são vacinados ainda, vacinados, né? sim. Então, eram esses dois grupos, e então, para conter, foi preciso vacinar indiscriminadamente muita gente, e nenhum problema, se você vacinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não vai causar nenhum mal Não é um efeito para o indivíduo. colateral, Não, não. não, pelo contrário, tá? Uhum, Então, eventualmente, nessas campanhas grandes para tentar controlar o sarampo, é necessário vacinar quem já foi vacinado sem nem perguntar se já foi uhum, ou não, né? entendo. Em relação aí eu não sei se o termo seria vacina, mas eu conversei aqui com um infectologista também, ele falando tinha um nomezinho, rapaz, era PrEP, PrEP que Pré-exposição. isso, que ele tomava, era PrEP e a que tem antes e depois. Mas que era que você tomava assim para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, que ele estava falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Tomava lá uma medicação que fazia você ter, assim, diminuir a chance disso acontecer. Durante um atendimento médico, e aí eu não sei se seria, eu acho que não seria a vacina em si, mas, por exemplo, o sangue cai no olho de um profissional, né? Alguma coisa do tipo. Mesmo ele vacinado, tem alguma seu comportamento, assim, tem alguma forma das pessoas agirem para conter, ele vai ter que tomar alguma medicação, alguma coisa tipo assim mais urgente, existe isso? Tem sim. Por exemplo, se é um profissional de saúde e o paciente, no caso, né, em que ele teve contaminação com o sangue de um paciente, né, contaminação significativa com mucosa, com uma ferida que ele tem que estava aberta, uma Ah, exposição num procedimento, foi pegar uma veia, se contaminou, se furou hum. e tudo. Por exemplo, para hepatite B, essa é uma Sim, a gente situação tinha falado realmente aqui. Aham. que pode acontecer, né? Então, se o profissional de saúde ele está vacinado, isso dá uma tranquilidade máxima, porque a Muito. eficácia vacinal é fantástica, Ah, né? Caso ele não esteja vacinado, né, existe
o que a gente chama de imunidade passiva, né? Ele pode receber uma imunoglobulina. Quando você faz uma vacina, você espera o quê? Que o organismo reconheça aquela vacina e produza anticorpos contra aquela doença, no caso a hepatite B. Mas isso demanda um tempo. Então, às vezes você não tem tempo para evitar que isso aconteça. E no caso da hepatite B, existe a imunoglobulina para a hepatite B específica, né? Aí, nesse caso, ela é a arma que a gente tem para essa situação específica. Mesmo profissional vacinado... Não, se ele é vacinado, ele não vai precisar fazer. Se ele não sabe, né? Se ele, por exemplo, porque muitas vezes acontece do profissional, por exemplo, ele tomou a vacina e a única maneira de você saber se você adquiriu nível de anticorpo protetor é após a terceira dose da vacina da hepatite B, entre 1 e 2 meses depois, você fazer um teste sorológico e saber se você produziu uma quantidade suficiente de anticorpos. Porque, naturalmente, ela cai a quantidade de anticorpos ao longo da vida, né? Mas, mesmo assim, a nossa memória imune, na hora que você encontra o vírus, o desafio, ela funciona e te protege. Esse é que é o bonito da vacina. Bacana. Né? E tem como você saber em um exame se os seus anticorpos estão... Existe. Reagem isso não é feito habitualmente, né? Para profissional de saúde, né, é uma medida interessante se ele tomou a vacina e fez entre 1 e 2 meses depois de terminar a sequência das 3 doses da vacina, ele faz isso. Mas isso não é realmente uma rotina, né? Não é uma rotina porque, do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, você fazer isso é inviável e sai um custo enorme e você sabe de antemão que essa vacina é altamente imunogênica, dificilmente alguém não vai responder adequadamente. Entendo. Tá? Então, hepatite B, por exemplo, o certo é você tomar a primeira dose logo que nasce, né? Com 2 meses de idade e com 6 meses. E acabou, né? Ou então com 2, 4, 6 meses, que é como está no nosso Programa Nacional de Imunizações, por uma questão de combinação de vacinas, tá? Entendo. Então, de um modo ou de outro, as crianças já saem protegidas e é para o resto da vida. Perfeito. Tá? Em relação ao HIV, porque o HIV, ele, até onde eu sei, ele não tem ainda uma vacina, né? Ele não tem uma vacina para o HIV. Agora, existem vários medicamentos hoje que, assim, em relação a alguns anos atrás, né? A pessoa consegue ter uma vida... não sei se o vírus ele acaba, mas a vida da pessoa ela consegue ir controlando ali. E aí existe, por exemplo, porque quando entra um sangue, o profissional de saúde está ali e tem contato direto com o sangue, acredito que é um desespero ali, porque não seria só apenas hepatite B, né? Corre o risco também do HIV. Existe algum procedimento que... Nesses acidentes pérfuro-cortantes, eles acontecem, né? Então, nesse caso, como a gente não tem vacina nem imunoglobulina para o HIV, infelizmente, ainda não temos isso, né? Um sonho da ciência é a gente alcançar isso, né? Existem os medicamentos, os antirretrovirais, que são utilizados tanto para o tratamento, eles servem para prevenção. Então, por isso que você estava falando anteriormente um pouquinho sobre a pré-exposição e a pós-exposição. A pré-exposição é para aquelas pessoas que, pela seu modo de vida, elas vivem recorrentemente se expondo. Há um risco maior. Né? E já após é aquela situação em que houve um acidente pérfuro-cortante, agressões sexuais, aí nesse caso vem a pós-exposição e é altamente efetivo porque se desenvolveram já medicamentos muito efetivos, tanto para pré-exposição como para pós-exposição. Então, o profissional de saúde também, na hora, já existe um protocolo ali para ele. Específico para isso. Específico para ele já sair dali. Mas é muito estressante. Eu imagino. Assim, eu imagino a cabeça do profissional, né? Como é que foi? Porque apesar dele fazer todos os protocolos possíveis, ele vai ter que ainda fazer um exame, né? Para saber se, acredito eu, né? Para saber se é aquele... se o sangue... que foi ele teve à disposição ali, que a exposição, o sangue era contaminado, né? Porque se não for, já é menos um problema. E se for, se o protocolo deu certo, né? Se a medicação, porque não é 100% de certeza também, né? Ou é? Ele fazendo
o procedimento ali depois que é exposto a algum... O protocolo inclui a testagem sorológica para saber se houve infecção ou não. Né? Então, um tempo depois, você repete, faz seu exame e vê a situação. Esse momento todo mundo se estressa, né? Não há como não se estressar. É um estresse aí, realmente. Aí, doutor, um outro ponto. A gente só é infectologista pediátrico, né? Então, eu vi que nos últimos dias está tendo um aumento de bronquiolite em crianças. Isso está acontecendo? Porque assim, eu fui vendo assim, de pessoas falando, fulano conheceu uma criança que teve. Menino, você tem que ter cuidado que tem uma criança ali que teve e tal. E tá tendo, isso é normal nesse período, devido ao período, ou não? A bronquiolite, ela é um mito, isso aí que está acontecendo. Não é mito, não, é real, né? Embora a gente viva, né, a 4 graus de latitude do Equador, na região tropical, né, existe ainda assim uma sazonalidade, né? Isso é mais marcante nos climas temperados, mas aqui nós temos, né? E é exatamente, nós começamos aqui no Ceará em fevereiro, até mais ou menos no mês de maio, coincide um pouco com a época das chuvas, né? As condições climáticas favorecem a transmissão do principal causador de bronquiolite em bebês, né? Principalmente nos primeiros 6 meses de idade, que é o vírus sincicial respiratório. Sincicial. Né? Então, esse é um vírus comum, né? Já conhecido desde a década de 1960, né? E que se procurava vacina, né? E para proteger esses bebês, né? E felizmente a boa notícia é que nós temos vacinas, né? Que são feitas, por exemplo, na gestante, como a difteria, tétano, coqueluche na gestante, hepatite B na gestante, né, que ela recebe essa vacina e, por tabela, ela passa anticorpos contra o vírus essencial respiratório, protegendo o bebê nos primeiros 6, 8 meses de vida, que é o período crítico para complicações da bronquiolite viral, né, pelo vírus essencial respiratório, né? E ainda tem uma novidade, caso, por exemplo, esse bebê nasceu muito prematuro, ou por acaso essa gestante não recebeu a vacina em tempo hábil, né, de passar esses anticorpos de proteção para o bebê, existe um chamado anticorpo monoclonal, que você está entregando para o bebê o anticorpo feito. Como eu falei, a mesma coisa da hepatite B. Eu tenho a imunoglobulina, certo? Né? Só que a imunoglobulina, o processo de fabricação é diferente do anticorpo. O anticorpo é por tecnologia mesmo, em que você produz artificialmente esse anticorpo, né? E ele tem longa duração, protegendo o bebê durante 6, 8 meses a partir do momento que ele nasce, né? Então, essa é a novidade e melhor ainda, né? Deve ser incorporado no SUS a partir do ano que vem, né? Então que é uma grande novidade, né? Mas é uma vacina? Nós temos duas estratégias. A vacina para gestante, que vai proteger o bebê. Sim, por tabela, ali protege. Na realidade, é uma vacina para o bebê que é aplicado na gestante, na e a mãe mãe. quer proteger o bebê, né? Claro, isso, né? Então, nada melhor, né? Ninguém melhor do que ele para levar essa vacina. Mas aí, quando não tomando essa vacina, existe esse outro... Existe o anticorpo monoclonal, chamado Nirsevimab, o nome... Né? São esses anticorpos monoclonais, cada vez a gente tem que se acostumar mais, porque são medicamentos que cada vez são mais utilizados. Mas eles não são chamados de vacina, são chamados de medicamentos? Não é vacina, porque a vacina é um produto que você, digamos, injeta, ou é a gotinha, por exemplo, em que o sistema imunológico vai ser desafiado para produzir anticorpo para proteger. Então, você vai fabricar seus anticorpos. O anticorpo monoclonal é como se fosse o próprio anticorpo. Então essa é a diferença. Exatamente. Porque a vacina estimula a criação dos anticorpos. Exatamente. Como é o nome? Anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal, ele já é o anticorpo. Isso. Então, não desafia o corpo, ele apenas é incorporado ali. Isso é muito útil, por exemplo. Tem pacientes, por exemplo, que têm, por exemplo, imunodeficiência grave, ou foi transplantado e tudo, e ele tem uma exposição, por exemplo, a um sarampo. Eu tenho uma imunoglobulina que eu posso utilizar que pode proteger essa pessoa mesmo que ela não tivesse sido vacinada. Né? A mesma coisa para hepatite B, né? Que não adianta, eu faço a injeção numa pessoa que tem, a vacina numa pessoa que tem
deficiência da imunidade que não produz anticorpo, não consegue. É um problema imunológico específico daquela pessoa. Esse eu posso oferecer a imunoglobulina caso vocês tenham exposição. Então, são situações específicas em que a gente pode oferecer essa proteção. Muito bacana. Isso não é muito antigo não, né, doutor? Isso é um estudo mais recente? Essas... Tudo relativamente mais moderno. As imunoglobulinas são um pouquinho mais antigas, né? Mas os anticorpos monoclonais, não. Cada vez a gente tem mais disponíveis, né? E assim, um parêntese nisso aí que eu acho muito interessante isso, teria diferença por tipo sanguíneo, ou não? É geral? Não, assim, é geral, em geral. Esse anticorpo aqui, monoclonal, como eu não estou conseguindo decorar o nome. Anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal. Isso. Ele serve para qualquer tipo... Seria para qualquer pessoa, independente. Independente de idade, de sexo, de tipo sanguíneo. Isso. Né? Muito bom. Esse, por exemplo, o vício social, ele pode ser um problema, por exemplo, a vacina para o vício social também está para os idosos, né? Porque é um problema grande. É como a mesma coisa da vacina da gripe, né? O que num jovem a chance de dar problema é muito pequena, num idoso pode ser muito alta, né? Um recém-nascido e idoso, né? Então, porque o idoso ele vai perdendo aquela imunidade natural, né? Sim. Então, essa mesma vacina que é feita, por exemplo, na gestante, ela pode ser feita no idoso também para protegê-lo das complicações desse vírus, que pode ser uma situação grave para ele também. Mas na própria gestante, doutor, eu acredito que não seja tão... seja mais recente essa aplicação. Já tem no SUS para a gestante? Então, vai ser incorporada, porque essa vacina começou a ser utilizada a partir dos estudos clínicos nos últimos 3 anos, Estados Unidos e Europa. Né? Então, a Anvisa aprovou recentemente, no final do ano passado, regulou no Brasil. Então, a nossa entidade regulatória. E aí, o SUS se comprometeu a incorporá-lo a partir do ano que vem. Né? O que então, é uma grande notícia, né, pra agora está só nos particulares. Por enquanto, só no particular. Então, o valor deve estar bem salgado, né? Porque... ainda o custo é elevado, né? E aí o anticorpo monoclonal, inclusive, ainda não está incorporado nas clínicas, por exemplo. Ainda não. Então, como é que a gente usa, então? Não. Então, vai chegar, né? Já está precificado e tudo, já está resolvido, né? Por enquanto... Mas é tudo muito recente, tem as vacinas, é bem recente. Mas é bem interessante isso daí. Então, você vê a importância o que essa doença, então, da bronquiolite, ela pode estar causando, se as pessoas estão tendo esse estudo, né? Se está tendo esse investimento, se o SUS está apressado em incorporar, então é porque realmente está causando algum impacto. E o profissional de saúde ele pode levar, porque o problema que eu estou vendo aí é em recém-nascido, né? E em idoso, que são 2 pessoas que vão a hospitais, né? Assim, são dois momentos da vida que você faz muitas visitas a hospitais. E o profissional de saúde, ele pode ser um transmissor do vírus da bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório. Ele pode sim, como qualquer outro vírus respiratório, né? E aí, como a gente não tem ainda vacina para todos os grupos populacionais, porque o estudo clínico, ele visou o quê? Proteger o bebê através da gestante, o próprio bebê recebendo esse anticorpo monoclonal e os idosos. Então, a gente não tem estudo clínico ainda nas populações saudáveis. Né? Tá? Então, já existe a aprovação das vacinas para 18 e 60 anos de idade, né? Dessas vacinas por vírus respiratório, mas para indivíduos que têm problemas com a sua imunidade, que tem cardiopatia, com risco também elevado de complicação por essa infecção. Mas aí, nesse caso, aí cabe ao profissional de saúde, aí também vai a ética, né, de saber que ele, apesar de ele achar que eu estou com um resfriado, né, ele precisa saber que ele não pode ir trabalhar normalmente. Nem com máscara, né? Mesmo com máscara. Mesmo a máscara vai diminuir, né, mas ele não pode carregar isso, principalmente se ele trabalha em locais que tem pacientes muito vulneráveis. UTI, né? Você entrar num centro. Então aí precisa ter realmente muita ética e consciência total, né? Assim, porque realmente ele pode ser um grande transmissor ali e causar um problema muito grande. Então, o profissional de saúde, aí vale o alerta, né? Porque, assim, qualquer outro profissional,
você tá gripado, você consegue trabalhar até, né? Você fica ali, às vezes toma um Tilenol, toma alguma coisa ali, vai fungando ali, mas você consegue trabalhar. O profissional de saúde não pode se dar esse luxo, né? Exatamente, ele pode estar levando um problema sério para uma pessoa muito vulnerável, né? E uma Tem que coisa sempre que o senhor pensar falou que eu nisso. fiquei um pouco impressionado do Covid. 7.000 casos. No... É, por volta de 7 mil mortes, se ela se chegou, encostou nos dados de 7.000 dengue, casos, não, né? 7.000 É, mortes, né? isso é. E a gente tem dificuldade de estabelecer exatamente quantas pessoas morrem de Covid, porque quando você tem o quadro agudo respiratório, você sabe tranquilamente. Mas ele é uma doença que causa certo tipo de inflamação importante e a consequência a longo prazo, o que você pode ter, por exemplo, uma trombose venosa profunda, Hum, né? Algum tipo, um mês depois você teve até uma COVID leve, hum, né? E isso pode resultar num AVC e a pessoa morrer. hum, A quantificação disso a gente não sabe exatamente quanto disso tem sim. impacto, né? Em termos de quantificar a mortalidade, né? É mais fácil, por exemplo, você quantificar realmente de dengue, né? Hum, Porque é aquela coisa muito aguda tal, e pronto, né? Mas Covid é uma doença ainda que tem muita coisa para ser realmente descoberta, porque se descobriu durante a pandemia a capacidade inflamatória que ela tem, e não só na fase aguda, mas um pouco a longo prazo, né? Tem a tal chamada da Covid longa, é. né? Que impacta na qualidade de vida, mas o quanto disso pode levar a eventos de saúde, né? Que infartos, por exemplo, né? Que ficam, não Foi- se associa uma não, coisa com a morreu de outra, né? infarto, mas se Isso. for pesquisar, se for Ele teve um investigar, gatilho anterior e entendi. muitas vezes a gente perde um pouco disso, né? E teve, viu? Assim, Sim, sim. porque assim, as pessoas com consequências, algumas mais graves, outras menos graves, mas alguma sequela, né? Ficou alguma. A pessoa fica diferente. Eu vi casos de pessoas que o paladar depois do Covid mudou, Mudou. né? A audição mudou, assim. Ela realmente foi uma doença Memória, memória, né? A exatamente. capacidade de trabalho diminuiu muitas Então, por vezes, exemplo, se se queixando. memória deu teve um impacto, acredito que nessa questão de demência, né, nos idosos pode ter causa, pode, né? Então, assim, ninguém vai saber exatamente o que. Até porque muita gente é uma doença tão danada essa Covid, porque muita gente teve e não soube. Porque ela era assintomática, mas o assintomático era ali alguma coisa visível, mas ninguém sabe o impacto daquilo, né, que poderia causar. Mas enfim, aí voltando aqui para os profissionais de saúde e a vacina, a gente tem hoje com as crianças, que é o que a gente até começou falando aqui, que é o público que nós falamos mais de vacina é para criança, né? E já desmistificamos aqui que não, né? Assim, o adulto e a pessoa em si, ela tem que, em algum momento da vida, tem que tomar, tem que estar protegido. Mas em crianças, sempre tem esse dilema dos pais. Se eu dou a vacina no posto ou se eu dou a vacina no particular, né? E assim, e a gente, eu já ouvi falar e pesquisei também, que existem algumas diferenças de vacinas em laboratórios particulares, né? E no SUS, às vezes até pela da abrangência que a vacina vai ali de anticorpos e tal. No profissional de saúde, todas as vacinas que estão disponíveis no SUS, ele pode realmente confiar ou no particular ele vai ter uma segurança maior que as que acontece em algumas vacinas quando você vai dar para criança. Não, ele vai ter disponível, né? Hum. No SUS, essas que a gente comentou, Uhum. praticamente você não vai ter diferença em ser no público e no privado, né? Sim. Até, por exemplo, a vacina da Covid só tem no Só tem público, no né? público, sim. Então, assim, na verdade, é, um aspecto importante é quando a gente pensa em essas diferenças e pensa nos objetivos. A vacina pública, ela tem objetivo a proteção coletiva. A Uhum. vacina no setor privado é a proteção individual, né? A gente faz essa separação didática, embora Boa. uma tenha muito a ver com a outra, né? Se Sim. você está se protegendo pessoalmente,
você também está ajudando, contribuindo para a proteção coletiva, né? Então, a decisão, assim, existem algumas particularidades nas vacinas que a gente tem, nas clínicas de vacinação, é tipo, uma vacina menos reatogênica, uma vacina que eu posso ampliar a cobertura por exemplo, para um pneumococo, né, que no SUS eu tenho proteção para 10 tipos de pneumococo, eu posso chegar a 13, 15 ou 20, né, na particular, né? Então, assim, obviamente que o gestor público, a decisão, ela é em função do que a gente chama de se ela é custo efetiva, né? Então, assim, qual o impacto que eu tenho de incorporar uma nova vacina, um novo imunobiológico, né, dentro do meu orçamento, das minhas prioridades, né? E o que eu vou ter de preferência. Por exemplo, a vacina para pneumococo, eu posso fazer 3 doses no primeiro ano de vida com um reforço. Normalmente esse é o esquema que está nos estudos clínicos da vacina. Mas se descobriu que 2 doses mais uma, do ponto de vista coletivo, é igual. Né? A vacina para o HPV, começou 3 doses. Depois descobriu, não, mas essa turminha que toma até 15 anos de idade, né, ela responde imunologicamente melhor, bastam 2. Isso descobriu um pouquinho mais adiante, que basta uma. Né? E aí, do ponto de vista de saúde pública, até para tantas vacinas, se eu puder tirar uma, então, em termos de Brasil, o que significa em termos de números? Por exemplo, nasce cerca de 2.800.000 crianças por mês. Então, eu posso economizar aqui e jogar esse dinheiro que eu estaria gastando extra sem grande repercussão coletiva e com outras, inclusive outras vacinas, incorporar outras, né? Então, tem essas diferenças, né? Mas o que eu acho que é mais importante, o nosso SUS, ele, do ponto de vista do nosso Programa Nacional de Imunização, ele é exemplo para o mundo todo e eu desafio alguém que traga um sistema de vacinação superior ao brasileiro. Né? Nesse sentido, nós somos primeiríssimo mundo, né? É impressionante e a capilaridade do SUS de chegar, vão para populações ribeirinhas, chegar aquilo ali, é uma coisa assim, admirável. Exemplo, é o que se conseguiu fazer, é uma coisa de Estado, realmente é uma cultura, né, que se criou, né, e está incorporada e tem vencido muitos questionamentos, né, felizmente, né, e que precisa manter e se fortalecer. Tem muita coisa para melhorar, com certeza, mas é maravilhoso o que a gente conseguiu fazer como nação, né? Tá aí uma coisa muito positiva que o Brasil tem, o nosso Programa Nacional de Imunização é motivo de orgulho, realmente, né? Então, assim, o pai, ele pode ficar tranquilo em levar a criança no posto, mesmo... Perfeitamente, ele está oferecendo uma proteção inestimável para o filho, com as vacinas que estão disponíveis. Mesmo ele tendo condições de pagar no particular. Mesmo ele não precisa ficar com uma consciência pesada em relação a isso. Não. Né? Obviamente, se ele quiser investir nisso, ele está investindo em saúde do próprio filho, ele pode aumentar a proteção. Isso aí que entra, né? Claro, né? Isso aí sim, né? E aí cada um vai aquilatar aquilo que realmente é importante no seu orçamento. Nesse aspecto, né? Cada um tem que individualmente fazer. Mas eu acho que o mais importante, né? Eu acho que assim, qual a melhor vacina? É aquela que chega no braço. Se a gente está, porque não adianta. Você pode ter a melhor tecnologia, a melhor vacina, mas se não tiver vacinação, você não tem nada. É verdade. Faz sentido. Isso é o mais importante. E eu achei uma coisa muito interessante que o senhor falou, doutor Roberto, foi que no estado a vacina é coletiva. E no setor privado ela é individual. Apesar de, como você ressaltou, que você se protegendo também você tem uma interface, né? Claro. Mas quando você pensa no coletivo, por esse sua lógica, se todos tomarem aquela vacina, não vai ter uma necessidade de ter uma vacina superior, porque teoricamente todos vão estar imunes ali. Então não vai ter como alguém que, não, isso aqui peguei, não, isso que é do coletivo. Então ela é pensada justamente para que todo mundo tome, né? Então por isso que tem que ser realmente a ponta, né, desse sistema, que é
a vacina no braço, né? Que é ou na gotinha, ou é a vacina dentro da criança, né? Ela tem que ser uma logística muito forte mesmo para realmente esse coletivo ele ser realizado, né? E aí ficar todo mundo bem. Realmente um ponto bem interessante. Hoje você chega em um posto mesmo aqui em Fortaleza, às vezes tem problemas ali de logística internas ali, mas você sabe que nos postos de saúde você encontra, né? Encontra vacina. E é só no SUS, é só em posto de saúde que você consegue receber vacina? Não, tem alguns programas em que você tem a vacina dentro do hospital. Por No exemplo, o hospital mesmo. recém-nascido, Uhum, ele já sai vacinado com a vacina BCG, uhum, né, para tuberculose e com a vacina para hepatite B. Então, isso é dentro do hospital prioritariamente. Eventualmente, você não tem um país gigante como o nosso, você não vai conseguir isso em todas as unidades hospitalares, por exemplo, né? Mas a maioria sim, e então tem esses programas, né? perfeito, doutor Roberto. A gente já está se caminhando aqui para o final da nossa conversa, doutor. E aí, quais seriam as orientações que o senhor daria? O senhor também é professor, né? Você é professor. Sim. E então, o senhor já viveu aí muitos. O senhor ajudou, é professor de medicina, né, da Faculdade de Medicina, o senhor já ajudou muitos profissionais que hoje estão no mercado, né? A, a até assim como se conduzirem, né? E qual é a orientação, então? Enquanto o senhor, como profissional de medicina, como médico, como professor que ajuda outros profissionais a se formarem, a orientação que o senhor dá em relação a esse cuidado, né? Esse cuidado do profissional de saúde junto à vacinação. Então, eu destacaria aqui, né? Ah, O nosso compromisso é com o paciente, compromisso ético, né? De sim. proteger o nosso paciente e vacinando a gente está se protegendo e Uhum, ajudando a proteger o nosso paciente. Eu acho que isso é essencial, uhum, né? Como compreensão, né? Agora, tem um aspecto que eu gostaria de destacar, claro. é relacionado à ciência, Uhum, né? Que eu acho que isso é... A gente lida, todo o que a gente aprende como profissional de saúde é decorrente do avanço da ciência, né? uhum, E a ciência é uma coisa curiosa, porque ela trabalha lentamente, ela não tem pressa, ela procura buscar a melhoria da vida do ser humano, né? Isso é um trabalho diuturno de pessoas que a gente não está vendo, estão lá desde um laboratório fazendo aquela pesquisa bem básica, quanto testando uma vacina em massa, por exemplo, né? E então, o que a gente tem hoje, né? As vacinas que a gente tem, elas são elaboradas a partir de grandes estudos, né, que são demorados e que uhum, vêm de um conhecimento científico que vem sendo desenvolvido por muito tempo. Não é nenhuma carta na manga, uma coisa salvadora de última hora que alguém tira da cabeça, como tem em filme. Não é uhum, assim que funciona. E a ciência é muito também não é vaidosa, né? uhum. E não pode ser, Sim. né? Isso é fundamental, né? Que ela não seja, né? E eu queria chamar a atenção assim, porque quem mais tem capacidade de convencer, né? Alguém que o procura em consulta, seja onde for, numa emergência, numa consulta no consultório, ou no dia a dia, numa Uhum. conversa, alguém de se vacinar, quem vai mais fazer a diferença é o profissional de saúde. É, verdade. Tá. Então, quando o profissional de saúde ele está bem formado, bem informado, sabe que tem todo esse processo da ciência para chegar naquela vacina que ela só está sendo feita ali porque houve muito estudo de segurança, de eficácia daquilo, quem vai mais definir a decisão de tomar ou não a vacina é o profissional É de verdade. saúde, né? Então, nisso ele tem uma responsabilidade imensa, né? Nesse sentido, né? E o que eu lamento é que, recentemente, a gente tem tido o inimigo dentro de casa, né? Isso é muito triste, né? De a gente ter que falar, de você ter profissionais de saúde desaconselhando vacinas, influenciados por influencers que nada sabem de ciência Uhum. e que querem se promover e, eventualmente, informações falsas, elas chamam mais atenção e são monetizadas. É. Isso não é só uma questão ideológica. Uhum.
né? Isso tem uma motivação financeira, isso entra no cofre de alguém que está enganando a população e isso custa vida, né? Então, e eu volto aqui ao princípio, né? Tudo começa com a ética, né? É importante que o profissional de saúde ele tenha ética, né? E se baseie na ciência para orientar seus pacientes, né? Eu concluiria assim o que eu queria expressar e agradecer a oportunidade para estar falando sobre esse aspecto, né? Com essa reflexão. Perfeito. E existem muitas pessoas estudando, né, doutor, para chegar aonde para uma vacina ser disponibilizada para a população. Quando o seu filho recebe ali uma injeção no braço, foram muitos estudos para aquilo chegar, né? Muitas autorizações, teve institutos que fiscalizaram, houve todo um processo. Então, realmente, o senhor falou aí, eu concordo, apesar do SUS ter muitos problemas, até de gestão, mas é um ponto que você sabe que hoje você chegar no posto, você pode não ter, talvez por algum motivo, tá faltando uma vacina ali, alguma coisa, mas você sabe que ali o seu filho vai ser atendido, e para isso realmente existe um embasamento científico muito grande. E vale aí, eu acho que fica a mensagem. Na realidade, a gente iniciou aqui a nossa conversa falando da importância da vacina nos profissionais de saúde, e eu acho que vai além da segurança do médico. É o exemplo, né? Como você falou, é o exemplo. Se o profissional de saúde ele não tiver consciência que ele tem que ser o exemplo para a população, realmente fica difícil da população acreditar, porque como você falou muito bem, o profissional de saúde ele tem um poder muito grande de decisão nesse aspecto em relação de você se vacinar, de você se cuidar e cuidar do coletivo, né? Porque quando você não se cuida, acaba que interfere também no coletivo. Apesar de seria uma decisão individual ali e egoísta, mas que impacta também no todo, né, na população. Pois, doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela nossa conversa. Mais algum ponto que o senhor queira abordar? Era isso, acho que agradeço aí a oportunidade, acho que a gente fez reflexões importantes, né? E acho que espero que tenha ajudado aí a gente a conquistar mais pessoas para se protegerem e protegerem a coletividade através das vacinas. Coletividade, sim. A gente não tem como, né? A tecnologia avançou tanto, a gente está até falando antes de iniciar o podcast, né? Como a tecnologia está... o mundo mudou, né? Assim, de uns anos para cá. E a gente ainda ter comportamentos arcaicos, isso realmente não condiz com a nossa realidade. E um podcast como esse aqui é mais um espaço para a gente levar informação, como eu iniciei aqui, levar informação com segurança, com credibilidade. O senhor é um professor estudioso, né, no assunto, então a gente fala que há um embasamento naquilo que se é falado, coisas que infelizmente hoje, apesar da internet trazer muitas maravilhas, né, muitas facilidades para a nossa vida, mas um dos efeitos colaterais é a não confiança em tudo aquilo que a gente vê, né? Não tem como a gente confiar em tudo aquilo que a gente consome na internet, mas esse podcast ele vem justamente para ser um canal de confiança, que a pessoa tenha credibilidade, por isso que a gente traz profissionais que tenham conhecimento técnico, teórico e prático também na vivência para levar para a população. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Copeg, nossa grande parceira, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.